Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cireuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Estamos começando agora a terceira lição do quarto trimestre de 2025 e desde já eu quero agradecer você que esteve comigo e que está comigo até aqui e conto com você para continuarmos juntos nessa jornada até que o Senhor volte. Meus irmãos, a lição de hoje é Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. É uma lição da revista Betel Dominical Adulto, que é essa revista aqui, ela será ministrada, essa lição, no próximo domingo, de um dia 19 de outubro. É uma revista que traz como tema personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Portanto, meus irmãos, peço que deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Assim você vai ser lembrado quando novos vídeos forem postados aqui e o YouTube ele vai reconhecer o vídeo como relevante e vai entregar para mais pessoas. E para você que ficar comigo até o final, eu tenho algo especial para você. Tenho certeza de que vai gostar, mas sobre isso eu falo, claro, no final do vídeo. Não esqueça de fazer o seu comentário, escrever o que você achou sobre a aula, enfim, deixe a sua opinião, sempre de maneira respeitosa. Vamos orar para darmos início à nossa lição. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais esse momento, pelo Senhor estar aqui conosco, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, desde já estamos com o nosso coração aberto diante de Ti, nosso coração pronto, preparado, como uma terra, Senhor Jesus, pronta para receber a semente, que é a Tua palavra, que será ministrada nesse momento e que do céu o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, fica conosco, fala conosco, que o Teu Espírito nos guie, Senhor, nessa leitura, nessa lição, para que nós possamos crescer sempre, todos os dias, na graça e no conhecimento do Senhor. Bem, meus irmãos, agora nós vamos direto para a nossa lição. Vamos começar com o texto áureo. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Números 14, versículo 24. Meus irmãos, aqui o Senhor lhe destaca algo poderoso. Houve outro espírito nele, em Caleb. Isso significa que Caleb não andava conforme os olhos, conforme a vontade, conforme os guias deste mundo, mas sim pelo olhar da fé. Enquanto o povo, todo o povo, ele murmurava, deixava se abater pelo medo, Caleb ele tinha dentro de si uma disposição diferente. Ele era diferente, né? Ele perseverava em seguir o Senhor, em seguir os passos do Senhor. Meus irmãos, Deus ele honra aqueles que o seguem com fidelidade. Seguir ao Senhor com fidelidade é sinônimo de que o Senhor está conosco. Deus prometeu, cumpriu, dando a Caleb a terra de Hebrom, conforme lhe foi prometido e conforme ele pediu ali a Josué. Verdade aplicada. A perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Meus irmãos, a perseverança ela não é apenas o ato ou a ação de insistir, é continuar mesmo quando tudo parece o contrário, né? Tudo parece diferente daquilo que a gente planeja ou daquilo que a gente pensa. Caleb ele poderia ter desistido junto com os outros espias, mas ele não desanimou. Ele continuou, ele seguiu em frente, ele poderia ter ficado pelo deserto, ele poderia ter temido as guerras e principalmente a demora em conquistar, a demora em chegar o momento de fazer a travessia e de chegar e conquistar a terra. Mas ele fez aquilo que apenas as pessoas de fé fazem, ele
escolheu permanecer firme, permanecer esperançoso. Por quê? Porque ele sabia que a perseverança, ela é a conexão que existe entre a promessa e o seu cumprimento. Deus, ele não falha, mas é necessário permanecer firme até o fim. Objetivos da lição, comumente, são três. Primeiro, conhecer o relato bíblico sobre Caleb. Segundo, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante das situações adversas. Terceiro, reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. O primeiro objetivo dessa lição, ela nos leva a olhar para a história de Caleb. Segundo, ela nos mostra que o ânimo do coração influencia nossas decisões, que a forma como o nosso coração pensa, como o nosso coração age, determina as nossas atitudes. Segundo, nos mostra que o ânimo do coração ele influencia as nossas decisões. O povo, por exemplo, desanimado não entrou na terra prometida, mas aqueles que tiveram bom ânimo, sim, entraram e conquistaram a terra. E terceiro, nos lembra que crer nas promessas de Deus não é uma ação, não é uma opção, né? Melhor dizendo, mas é essencial para conquistar tudo aquilo que ele prometeu. Textos de referência encontram-se em Josué, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 11. 7, versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra e lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois permaneceste, perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Caleb, meus irmãos, já era da idade de 85 anos, mas ele lembrava de tudo que Deus havia prometido a ele quando ele tinha apenas 40 anos. 45 anos depois se passaram e muitos de sua geração morreram no deserto. Muitos ficaram pelo caminho, mas Caleb ele permaneceu vivo, ele permaneceu forte, ele permaneceu convicto daquilo que ele pensava, daquilo que ele havia aprendido, daquilo que ele havia plantado como esperança no seu coração. Ele mesmo dizia que estava tão forte como no tempo passado, né, quando ele tinha apenas 40 anos. Isso é o resultado de uma vida sustentada pela fé e pela fidelidade ao Senhor. Introdução. Estudaremos a história de Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés para observar Canaã e trazer um relatório, juntamente com Josué. Ele transmitiu uma impressão positiva, contrastando com a visão negativa dos demais espias. Então nós vemos aqui que Caleb e Josué tiveram a mesma experiência que os demais espias. E nessa lição nós vamos mergulhar na sua história, que é uma história bastante inspiradora. Um homem que brilhou no meio de uma geração marcada pela murmuração, marcada pela incredulidade, pela incerteza. E enquanto a maioria dos espias enxergou apenas dificuldade, ameaças, Caleb ele enxergou com a ótica da fé, promessas e possibilidades. Ele e Josué não negaram os desafios. Os desafios estavam lá diante de todo mundo, mas eles creram no poder de Deus, eles creram no poder do Senhor para cumprir a sua palavra. Eles sabiam que Deus ia cumprir a sua promessa, e esse é o grande diferencial dos homens de Deus.
dos homens e das mulheres de Deus, né, que andam pela fé. Eles não dependem exclusivamente do que veem, mas da confiança em Deus, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Então a fé é a base desses homens, dessas mulheres de Deus. E olhando para Caleb, nós vemos ali que ele tinha uma fé um pouco ousada, né? Ele avançou em tempos de incredulidade, ele permaneceu firme, ele não se demoveu do seu lugar, da sua certeza, das suas convicções. Essa é a postura e é um modelo para todos nós, para a nossa caminhada cristã, especialmente quando nós nos sentimos desanimados e as promessas parecem não se cumprir, e as parecem demorar. Parece até às vezes que elas não se cumprirão, né? Portanto, nós precisamos manter a nossa fé, assim como Caleb manteve a sua em suas convicções. Tópico 1. A história de Caleb. Caleb, cujo nome significa cão, fiel, corajoso, era filho de Jefoné, descendente quenezeu, mais considerado israelita por ser filho de mãe hebreia, da tribo de Judá. Foi um dos escolhidos para espiar a terra prometida. Números 13, versículo 6. De personalidade marcante, mostrou perseverança e determinação ao aguardar com paciência a promessa do Senhor. Meus irmãos, aqui fica muito claro que Caleb não era apenas mais um nome entre os espias, ele era alguém que era marcado pela fidelidade e pela coragem. O próprio significado do seu nome já expressava isso, embora tivesse origem quenezéia, né? Por parte do pai, ele foi contado entre a tribo de Judá e um dos líderes, uma das pessoas que eram fortes ali no meio daquela tribo, que tinha expressão, e ele participou ativamente da missão que definiria o destino do povo de Israel. Quando ele foi escolhido para espiar a terra, ele tinha diante de si a oportunidade de olhar com os olhos humanos, de ver os desafios, né? Mas ele olhou com os olhos da fé, ele escolheu confiar em Deus em vez de confiar ou de acreditar naquilo que seus olhos estavam vendo simplesmente. Durante os anos no deserto, Caleb ele manteve o coração ancorado nas promessas de Deus, nas promessas divinas. Muitos morreram, muitos ficaram pelo caminho, outros se revoltaram, mas ele esperou, ele perseverou. E isso nos ensina que a fé porque existe também uma fé falsa, uma fé que é frágil. Caleb é a prova viva de que Deus ele honra os que permanecem fiéis, os que permanecem de pé, os que permanecem crendo até o fim. Subtópico 1.1. Avançar enquanto outros recuam. Caleb avançou enquanto outros recuaram, cheios de pessimismo e incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 16 ao 19. Enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé. Números 13, versículo 25 ao 30. Para o cristão, Caleb representa o ideal de quem age debaixo das promessas de Deus, permanecendo paciente e fiel. Perceba uma coisa aqui, meus irmãos. Todos viram a mesma terra. Todos tiveram o mesmo ângulo de visão do ponto de onde eles chegaram, porque estavam todos juntos. Mas eles tiveram visões diferentes. Nem todos enxergaram da mesma forma. Então, isso quer dizer que mesmo a gente olhando para o mesmo objeto, para o mesmo cenário, a gente tem interpretações diferentes. Os 10 espias, por exemplo, eles olharam e viram gigantes, viram cidades fortificadas, obstáculos intransponíveis, mas Caleb, ele teve um outro olhar. Ele olhou e viu ali a fidelidade do Senhor, dentro das promessas que Deus havia prometido. Quando o povo, por exemplo, começou a se desesperar, Caleb se levantou. Ele se levantou e disse a seguinte frase: olha, subamos animosamente e possuamos lá, porquanto certamente prevalecemos contra ela. Ele estava falando da terra, está em Números capítulo 13, versículo 30.
Isso, meus irmãos, é fé. Fé que não se limita àquilo que é visível, àquilo que é palpável. Enquanto muitos recuam por medo, por exemplo, recuaram por medo, Caleb, ele avançou, sustentado pela promessa de Deus. Em Hebreus capítulo 3, ele vai dizer claramente que a incredulidade, ela impediu muitos de entrar na terra prometida. Mas Caleb, ele não foi contaminado por esse espírito, mas de incredulidade. Ele permaneceu firme nas promessas do Senhor. Como bem disse Richard Hirsch, Caleb representa o crente que se posiciona com coragem, mesmo que esteja sozinho. Ele assumiu uma posição impopular. Qual era essa posição? Ele sabia em quem tinha crido. Não é popular crer, ter uma fé sólida, ter uma fé resistente. Na caminhada cristã, na nossa caminhada cristã, haverá momentos em que a fé verdadeira, ela exigirá uma firmeza. Mesmo quando a maioria recua, mesmo quando a maioria retrocede, precisamos manter a nossa fé firme. E essa é a marca do verdadeiro cristão. Essa é a marca daqueles que verdadeiramente conquistarão. 1.2. O Senhor não se agrada de quem recua. Nós devemos perseverar em fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas. O justo viverá pela fé e se recuar, Deus não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 37 ao 39. Quem lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, conforme Lucas 9, versículo 62. Irmãos, o Deus que nos chama é o mesmo Deus que espera de nós a perseverança e a fidelidade. A palavra é clara, o justo ele viverá pela fé e se ele recuar, nele não se compraz a minha alma. Recuar não é uma opção para aquele que é cristão, para aquele que tem fé. Recuar significa voltar atrás na confiança em Deus. Quando você recua, quando você fala, não vou esperar mais, não vai acontecer, você está dizendo, olha Deus, você não vai cumprir a sua palavra. O Senhor não vai cumprir a sua promessa. E foi exatamente isso que uma geração inteira de Israel fez no deserto. E temeu, murmurou e por fim desistiu. Mas Caleb, meus irmãos, ele era diferenciado. Ele não recuou, ele não deixou de crer. Ele manteve a sua fé, ele manteve a sua esperança. F.F. Bruce ele explica que os cristãos dos primeiros séculos foram exortados a manter esse mesmo espírito de fé, não desistir, mesmo diante da dificuldade, e o mesmo chamado que Deus fez, ou Deus faz para nós, aqui e agora, nesse tempo em que estamos vivendo. 1.3. Falta de visão do reino. A timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias, 2 Timóteo capítulo 1:7. Eles viram a terra como boa, mas disseram que era impossível vencer os gigantes. Número 13, versículo 31 ao 33. Covardia no grego é deilia, timidez, medo, fraqueza. Olha só, meus irmãos, ser tímido no sentido social às vezes é uma coisa, mas ser tímido no momento de crer, aí é bem diferente. Isso é intolerável por Deus. O grande problema daqueles espias não foi o de informação, porque informação eles tinham, tudo que precisava, tudo aquilo que eles foram colher lá, eles tiveram, eles receberam. Mas o problema deles foi a falta de visão espiritual, a falta de fé, a falta de fidelidade, a falta de crer. Eles olharam e viram a terra, reconheceram que era boa, sim, mas eles logo olharam e viram também os muros, viram os gigantes, né, que ali se instalavam, que ali estavam. E dessa forma, diante dos gigantes, eles falaram, não, nós somos pequenos demais. Em 2 Timóteo capítulo 1:7 nos lembra, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É esse espírito que nós precisamos ter, e que eles precisavam ter, mas eles não tiveram.
Eles se viram como gafanhotos e assim também foram vistos pelos inimigos. Da mesma forma como você se vê, é assim que você é. A palavra de Deus nos diz isso, nos deixa isso muito claro. O comentário do Novo Testamento explica que covardia, delia, significa timidez, medo paralisante, indignidade. Deus não chamou os seus filhos para deixá-los viver de qualquer forma, para deixá-los em temor, não, para serem covardes de maneira alguma. Mas ele chamou os seus filhos para que pudessem enfrentar as batalhas com coragem, com fé, não com covardia. A falta de visão, meus irmãos, ela é um problema. No reino de Deus não funciona. Nós precisamos enxergar aquilo que está diante de nós de maneira diferente. Os gigantes estão lá. Os gigantes, eles não são maiores do que Deus. Já a fé, meu irmão, ela nos faz enxergar Deus maior do que os nossos gigantes. Gigantes, eles existem todos os dias e estão diante de nós. Caleb e Josué, eles tinham essa visão, a visão do macra, do nosso Deus. Eles sabiam que a vitória não dependia da força humana, do poder do braço, do poder da espada, simplesmente não. A vitória, ela dependia exclusivamente de Deus e daquilo que ele havia prometido. Tópico 2. Os bons olhos de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante do que o Senhor tem preparado para nós. Porém, olhar as circunstâncias adversas pela fé aumenta nossa possibilidade de vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Meus irmãos, a diferença entre quem vence e quem desiste muitas vezes está simplesmente no olhar, no ponto de visão, na forma como encaramos o mundo. Enquanto 10 dos espias eles olharam e viram gigantes e muralhas altas, viram muros intransponíveis, Josué e Caleb eles viram uma terra que Deus já havia prometido, uma terra conquistável, que era possível ser conquistada. Eles não olharam com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Ela nos ensina que nós precisamos olhar além das circunstâncias, além daquilo que está aparentemente formatado diante dos nossos olhos. Ela nos ensina a ver com os olhos de Deus. Quando olhamos pela ótica divina, o que parece impossível se torna apenas mais uma oportunidade para Deus ser exaltado, para Deus ser glorificado e para o poder dele se manifestar. Josué e Caleb, eles não negaram o problema, eles não negaram a realidade de que os muros eram altos, de que haviam pessoas ali grandes, gigantes, né? Mas eles escolheram confiar em Deus, ter a certeza de que Deus lhes daria a vitória e que a nossa vitória, ela vem do Senhor. 2.1 Caleb, exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no coração a confirmação de Deus, com fé e otimismo. Caleb fez o povo se calar perante Moisés, exortando todos a ter ânimo para possuir aquela terra em herança, conforme Números capítulo 13, versículo 30. Caleb, ele não era um homem movido pelas aparências, mas por convicção espiritual. Ele sentiu no coração a confiança em Deus. E é isso, na verdade, que Deus espera de nós. E isso era suficiente, foi suficiente para ele, é suficiente para nós. Né? Ter essa confirmação, ter a certeza de que Deus está conosco, que está sempre ao nosso lado para erguer a sua voz em meio ao pessimismo geral. Deus, ele é a voz que ecoa dentro de nós quando todo mundo está falando o contrário. Ali naquele momento, enquanto os outros falavam de muros, ele falava de promessas. Enquanto outros falavam de gigantes, ele falava de vitória. Meus irmãos, a fé verdadeira não é negar a realidade das coisas, dos fatos, é enxergar a realidade sob perspectivas diferentes,
sobre as perspectivas de Deus, sobre as perspectivas do Senhor. Quando Deus ele confirma algo em nosso coração, ele não recua, ele permanece fiel, mesmo quando nós caminhamos ou trilhamos pelo caminho da infidelidade. Nós precisamos, de fato, meu irmão, quando olhamos para Deus, de manter a nossa firmeza espiritual. Isso só é possível quando nós temos uma visão além da realidade, dos fatos que estão ao nosso redor. A fé de Caleb, ela foi uma fé capaz de silenciar toda a incredulidade. Do mesmo modo, a nossa fé ela também deve silenciar os gigantes, aqueles que crescem dentro de nós ou ao nosso redor. Os gigantes que gritam contra as promessas do Senhor para nossas vidas. A fé, ela gera coragem e a coragem inspira a outras pessoas. Caleb e Josué foram os únicos que trouxeram um relatório positivo, diferente dos demais espias. Mas muitos daqueles povos preferiram crer nos relatórios negativos e por isso todos tombaram pelo deserto. 2.2. Na dificuldade aparecem oportunidades. Os otimistas enxergam oportunidades onde os pessimistas veem dificuldades. O otimista Caleb não olhou para a cidade fortificada nem para os gigantes que a habitavam. Pelo contrário, ele viu uma terra que manava leite e mel, rica na produção de muitos frutos. Então, Caleb mostrou confiança em Deus e incentivou a nação a avançar e conquistar Canaã. Caleb nos ensina algo extraordinário aqui. O olhar da fé transforma dificuldades em oportunidades. Isso a gente já sabe. Os pessimistas, por exemplo, eles viam gigantes, pessoas invencíveis ali, guerreiros invencíveis. Caleb, pelo contrário, ele via uma promessa ao alcance das mãos, ao toque dos dedos. Essa postura de Caleb, meu irmão, é uma postura espiritual. Ela faz toda a diferença. Fez na vida dele, faz na nossa também. Quando nós enfrentamos desafio, muitos veem motivos para desistir. Só olha pelo lado negativo, mas quem crê em Deus, meus irmãos, enxerga motivos para prosseguir, porque Deus é conosco e Ele é vitorioso, Ele nunca perdeu uma batalha. O olhar de Caleb, por exemplo, não se deteve nas muralhas, não se deteve no gigante, mas na abundância da terra e na fidelidade de Deus. Os gigantes, por exemplo, eles não anulam as promessas, apenas testam a nossa fidelidade, a nossa confiança em Deus. Caleb, ele não ignorou o que estava diante dos olhos, os desafios, de maneira alguma. Ele apenas não deixou que eles dominassem o seu coração. Enxergou que Deus era maior do que todos aqueles problemas, do que todos aqueles gigantes, do que toda aquela situação. 2.3. A vontade de conquistar. Aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom como herança. Josué 14, versículo 13, demonstrando o seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. É interessante que eu possa até imaginar um Caleb chegando diante de Josué e falar assim: Josué, eu preciso de uma porção de terra. E aí, é claro que esse é um diálogo que eu estou aqui conjecturando. Josué poderia ter olhado para ele ali e dito assim: tudo bem, Caleb, pode escolher aí, temos terras boas aqui, planas, lugares que você pode se instalar. Aí Caleb olha para ele e fala assim: Josué, não é qualquer terra que eu quero. Aí Josué pode ter olhado para ele ali e falado: tudo bem, que terra você quer? Pode pedir. E ele olhou para a montanha e falou: quero a montanha. Josué deve ter dado uma risadinha ali e falou: mas a montanha é cheia de gigantes. Mas Caleb, meu irmão, ele falou assim: eu quero conquistar. Eu tenho 85 anos, mas eu me sinto como se tivesse 40. Eu não estou pedindo algo que não me custe um sacrifício. Eu quero conquistar, eu quero lutar por ela. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela não envelhece. Caleb, aos 85 anos ali, quando fez um pedido ousado, dá-me este monte, ele estava fazendo um pedido desafiador. Ele não queria caminho fácil
porque caminho fácil é o que nós normalmente escolhemos. Ele não queria as terras planas, ele queria um monte, ele queria a montanha, o lugar mais difícil, que precisava escalar, que precisava conquistar. Mas ele sabia que Deus estava com ele, Deus estaria ao lado dele, lutando por ele, mesmo com a idade que ele já se encontrava. E essa perseverança, a perseverança de Caleb, ao longo das décadas, mostra que quem confia em Deus, meu irmão, não desiste jamais, não desiste jamais, apenas amadurece na fé, no conhecimento, na sabedoria. Quando muitos teriam se conformado com as terras planas, os lugares mais tranquilos, ele manteve vivo o seu coração e o fogo ardente da promessa dentro dele. O tempo, meus irmãos, não apaga as promessas de Deus. Somos nós que, às vezes, desistimos delas. Caleb, ele viu a terra, ele esperou o tempo certo, ele tomou posse da promessa. Assim também acontece conosco quando permanecemos firmes. Deus, ele cumpre a sua palavra em nosso favor, sempre. Ele sempre cumpre. Tópico 3. A promessa de Deus a Caleb. Caleb se destacou por sua fé e coragem, confiando na promessa de Deus de que a terra seria dada aos israelitas. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Números 14, versículo 24. Este versículo ele tem uma beleza espiritual especial, né? E muito profunda. Deus, ele olhou para o coração de Caleb e viu outro espírito, um espírito de fé, um espírito de coragem, um espírito de perseverança. Enquanto a maioria, meus irmãos, duvidou, Caleb, ele manteve a sua fé firme, manteve a sua confiança, ele não se demoveu do seu lugar. Por isso o Senhor não apenas fez uma promessa para ele, mas ele cumpriu a promessa. Ele selou a herança para a sua descendência, para a descendência de Caleb. Ele deixou muito claro isso. A diferença de Caleb e os demais não estava em sua força física, mas em sua fidelidade, em sua perseverança, em sua disposição interior, em seguir ao Senhor, em não deixar de acreditar, em não deixar de conservar o seu coração crente, em seu coração submisso à vontade de Deus de maneira alguma. Isso mostra que Deus, ele honra todos aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo quando estão em minoria. A nossa fé, ela se sobressai. A promessa de Deus, meus irmãos, ela não depende das circunstâncias. Ela depende apenas de uma coisa, da fidelidade àquilo que Deus prometeu. Por isso, meus irmãos, se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Só não desista de crer. 3.1. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra com herança e ele tinha 85 anos quando pediu Hebrom a Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ao derrotar os habitantes de Canaã. Josué capítulo 14, versículos 7 ao 12. Caleb, ele esperou 45 anos para poder receber a promessa, ou seja, o cumprimento da promessa. Ele esperou com fé, ele esperou com perseverança, ele esperou com coragem, e isso é um grande ensino para todos nós. A fé verdadeira, meu irmão, ela resiste ao tempo. O tempo não consegue sufocar a verdadeira fé. O tempo não é uma muralha, o tempo não é um empecilho, um impedimento, jamais. Ele é parte do processo de maturação da fé. É isso que o tempo é quando a promessa vem de Deus. Caleb foi aprovado. Mas por quê, meu irmão? Porque ele foi provado. Só é aprovado aquele que naturalmente é provado. 3.2. O tempo não apaga as promessas. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo que leva para isso.
Dizem que o tempo apaga tudo, menos as promessas de Deus. O tempo não apagou a esperança de Caleb. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava a sua esperança. Meus irmãos, quanto mais o tempo passa, a gente tem que entender o seguinte: mais perto do cumprimento da promessa nós estamos. A gente precisa ter essa convicção. Esse ponto tem uma força muito importante, muito expressiva. O tempo não enfraquece a promessa de Deus. Ele fortalece os que confiam no Senhor, que renovam as suas forças a cada momento. O mundo ensina que o tempo apaga os sonhos, que o tempo destrói os sonhos, mas Deus ensina o contrário. Deus ensina que o tempo prova a nossa fé e amplia a nossa confiança nele. Quanto mais o tempo passa, mais confiante em Deus nós nos tornamos. Claro, nós, quando eu falo, é aqueles que têm fé. Enquanto muitos desistem ou desistiram, no caso de Caleb, ele manteve-se confiante, ele manteve-se perseverante, ele não recuou. O passar dos anos não foi suficiente ou não para roubar, para levar embora a sua esperança de maneira alguma. Muito pelo contrário, fez crescer ainda mais a sua expectativa em Deus, a sua expectativa nas promessas do Senhor, no cumprimento das promessas. Quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre. Não há prazo de validade, a fé não expira. Nós devemos saber disso. A promessa não caduca, ela não se extingue jamais. A promessa de Deus, ela permanece sempre de pé. Ela pode até demorar diante dos nossos olhos humanos que são limitados, mas ela vai chegar no tempo exato de Deus. 3.3, a disciplina leva aos bons resultados. Além da fé, a perseverança, Caleb tinha disciplina. Isso contribuiu para seu crescimento pessoal e espiritual, aguardando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida e também para todo o povo de Israel. A disciplina leva o ser humano a conquistar as suas metas. Meus irmãos, é preciso ter disciplina. Não basta apenas ter confiança, não basta apenas ter a esperança. É preciso seguir, andar, cumprir a esperança na promessa de Deus. É preciso. Paulo, por exemplo, ensinou a Timóteo sobre a importância da autodisciplina espiritual. É como um atleta que treina para ele poder alcançar a sua vitória. Ele treina constantemente, ele é disciplinado. Caleb, por exemplo, ele guardou com fé, mas também ele se preparou, ele manteve-se em treinamento espiritual todo o tempo, todo dia. Ele manteve a sua coragem, a sua prontidão, a sua disposição para lutar por aquilo que Deus havia prometido. Eu tenho que conquistar. Bem, se eu tenho que conquistar, eu preciso confiar em Deus em primeiro lugar, porque Deus é quem me dá a vitória, é Deus é quem me faz alcançar as suas promessas e herdar a terra. Conclusão: Caleb é um exemplo de fé e coragem por sua fidelidade. Deus prometeu que ele herdaria a terra, e isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança. Josué 14, versículo 13 ao 14. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar suas promessas. Meus irmãos, a trajetória de Caleb ela é um testemunho vivo de que Deus ele cumpre aquilo que prometeu, de que Deus não recua na sua palavra. Ele foi fiel no início, ele foi firme no meio, ele foi vitorioso no fim. É essa a trajetória de Caleb. A mesma promessa que ele enviou há 40 anos, ela foi cumprida aos 85 anos. Foram 45 anos de espera. Caleb enfrentou gigantes, Caleb enfrentou a indisciplina do povo, Caleb enfrentou a incredulidade, mas nada disso fez ele recuar, nada disso fez ele desistir. Ele suportou o passar do tempo, mas nunca desistiu daquilo que Deus havia lhe prometido, havia lhe falado. Eu quero terminar deixando 3 pontos, 3 palavras aqui de fé para o seu coração. 3 frases, melhor dizendo,
que são as promessas de Deus, elas não falham, a fé verdadeira ela resiste ao tempo e a perseverança e a disciplina nos levam à vitória. E um versículo que eu quero fechar com você é esse, porque fiel é o que prometeu, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 23. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma grande lição. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dar um presente. É um e-book completamente gratuito, você não vai pagar nada por ele. É um devocional, 7 dias de cura para a alma. É um passo a passo que vai te ajudar nas batalhas do dia a dia, sem nenhum custo adicional. Mas eu quero também te falar, te apresentar algo ainda muito mais profundo. É o e-book Os 3 Impérios das Relações. Nele são revelados como as relações humanas moldam nosso comportamento emocional e espiritual. Exploramos aqui os 3 impérios que definem a grande maioria dos relacionamentos hoje em dia. Esses impérios são opressivos, abortivos e carismáticos. Cuidado, um deles pode estar governando as suas relações, mas fique tranquilo, este e-book também vai mostrar como você pode lidar e até se libertar de tais impérios. Esse livro, por si só, já é especial, mas ao adquirir os 3 impérios das relações, você leva de graça o e-book Herança, um bônus que vai alavancar ainda mais a sua qualidade de fé. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. O meu desejo é que você cresça como cristão e como ser humano. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo.